Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda você à Escola de Formação Permanente São João 23, aqui em nossa reitoria de São Miguel Arcanjo, na cidade de Arco Verde, diocese de Pesqueira. Sou o Padre Edson Rodrigues, reitor desta reitoria. Nós estamos começando então mais uma aula, mais um encontro de formação sobre o Catecismo da Igreja Católica. E importante é que a gente sempre dê as boas-vindas a todos, querendo conhecer quem está conosco neste curso. Por isso que é sempre importante no começo de cada aula você deixar o seu nome, além do nome você deixar a cidade e o estado onde você está nos acompanhando neste momento. Nós estamos nessa caminhada, nesse módulo do Catecismo da Igreja Católica, na nossa Escola de Formação Permanente, que entrou há 8 dias atrás, no estudo do Catecismo da Igreja, e a gente vai dar continuidade a esse estudo. Inclusive chegaram até algumas perguntas, a gente vai responder também no nosso Zap, chegaram algumas perguntas, algumas dúvidas a respeito do conteúdo da última aula, a gente vai responder a pergunta. E assim a gente quer convidar a todos para que nesse momento nós possamos iniciar nossa aula invocando a presença de Deus pelo seu Espírito para que nos ilumine, iluminando nossa consciência, possa nos tornar aptos a conhecer os conteúdos relativos à doutrina da Igreja de Jesus. Peçamos então a luz do Espírito de Deus sobre nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu vou começar a aula de hoje pedindo a você que está com o Catecismo da Igreja Católica, nessa edição aqui, amarelinha, que possa vir comigo ao índice do Catecismo, só para a gente entender, ao índice geral aqui no final do Catecismo, para a gente entender onde é que a gente está no nosso estudo e de que maneira a gente vai se desenvolver. Já estudamos no encontro passado que o nosso Catecismo tem 4 partes. O Catecismo Católico é formado por 4 partes. Cada parte dessa tem seções diferentes. A primeira parte, portanto, você vai encontrar aqui, tem 2 seções. E essas seções têm capítulos. Didaticamente falando, nós estamos estudando então agora a primeira parte do Catecismo, na primeira sessão, onde estudamos o capítulo 1 na aula passada, na última quarta-feira. Isso porque segunda-feira não tivemos aula, em virtude da celebração do seu bispo Dom José Luiz, pela pandemia do coronavírus, no Dia Diocesano de Solidariedade. Então nós estamos no capítulo 2 da primeira sessão, da primeira parte do Catecismo. Bom, olhando para cá então, a gente estudou quarta-feira passada o Catecismo na sua primeira parte. Deixa eu tirar aqui a minha cruz para facilitar a nossa conversa. Só um momentinho, mais uma vez. Nós estudamos a primeira parte do Catecismo, onde nós vimos que o ser humano é um ser religioso e capaz de Deus. Todo mundo nasce com essa propensão, com essa realidade de, por ter sido criado por Deus, ter essa tendência a voltar-se para aquele que o criou. Nós vimos no Catecismo que o desejo de Deus é estar com o ser humano, é caminhar com ele,
nós vimos no catecismo as vias de conhecimento de Deus, que foram necessariamente a criação, né? O mundo, a criação, e o gênero humano. As duas vias de conhecimento de Deus, a partir da ideia do mundo e a partir da pessoa, do ser humano. Depois nós vimos o conhecimento de Deus segundo a igreja expondo para nós que é possível conhecer Deus a partir das criaturas criadas, a partir daquilo que Deus nos deu para que tenhamos uma noção, ainda que imperfeita, de Deus. E por fim, nós vimos na aula passada a maneira de como falar de Deus. A igreja diz, só é possível falar de Deus a partir da nossa linguagem. E a nossa linguagem é imperfeita. Porém, naquilo que nós podemos expressar, expressamos a Deus e falamos dele naquilo que nós o entendemos e naquilo que nós o manifestamos ao mundo. Isso foi o ser humano capaz de Deus. Nós entramos hoje, então, no capítulo 2 do Catecismo, onde Deus vem ao encontro do ser humano. Aqui vem um dos mais bonitos capítulos do Catecismo da Igreja Católica, porque nós vamos tratar, nesse primeiro momento, no artigo 1º, nos 3 pontos do artigo 1º, algo muito importante para a gente compreender o restante do Catecismo. Eu diria até, sem a compreensão desta parte agora, fica mais difícil entender o que é o catecismo ou como ele se desenvolveu ao longo da história. Veja, sabemos e vimos na aula passada que Deus é criador, é onipotente, eterno e soberano. Eu vou pegar a partir do ponto 50 do catecismo, que a gente tem aqui, a partir do ponto 50, quando diz que Deus vem ao encontro do ser humano. Isso aqui fala de um modo muito bonito e expressa de modo muito claro, Expressa de modo muito claro uma realidade que a gente vai entender a partir da revelação divina. Revelar-se é mostrar-se quem é. Não é? Fica claro entender isso. Quando se revela alguma coisa, se apresenta aquilo que estava, de certo modo, velado, escondido, oculto. O Catecismo vai entrar com esse capítulo 2, falando sobre a revelação divina, onde Deus vem ao encontro do homem. Isso é muito bonito e profundo, sabe por quê? Porque a gente podia pensar assim, sendo Deus onipotente, grande, eterno, não teria necessidade nenhuma do ser humano. Para quê? O ser humano seria só mais uma obra criada, entre tantas outras grandiosas que Deus fez. Aí entra o bonito da história. Deus vem ao encontro da humanidade. Se a gente parar para pensar, por que Deus vem ao encontro da humanidade? Qual teria sido o propósito ou a motivação fundamental para que Deus pudesse ter resolvido vir ao encontro da humanidade? Isso vai mexer com a obra da criação, o gênero humano e o pecado original. Vamos entendendo por partes então. Nós vamos começar estudando pela revelação divina. Aí nós vamos entender o seguinte: Deus quis se tornar conhecido, diz o catecismo. Conhecido de que maneira? Se o homem é imperfeito, limitado, pequeno diante de Deus, como seria Deus conhecido dessa maneira? Como o homem alcançaria o conhecimento de Deus nesta imperfeição e nesse limite que o ser humano tem? Como seria possível, então, o ser humano chegar a conhecer a Deus? O catecismo vai dizer que exatamente que Deus quer comunicar a sua vida divina à humanidade. Preste atenção numa coisa, que quando do pecado original, quando do pecado dos primeiros pais, eles perderam a dignidade. Por isso, a Sagrada Escritura apresenta isso de um modo simbólico, dizendo que eles estavam nus.
que aqui não é uma questão de estar sem roupa, mas é uma questão de alguém estar desprovido da graça de Deus, sem nenhuma proteção. O que o pecado fez e faz na vida de uma pessoa quando ela peca? Ela fica desprovida da graça, fica sem proteção. Por isso Gênesis fala de que Adão e Eva, ou os primeiros pais, o gênero humano, estava sem roupa. E se a gente não conhece as origens do Antigo Testamento, do ponto de vista literário, a gente termina interpretando que apenas é uma questão física estar sem roupa. Não, não é isso. Então Deus quis transmitir a vida divina, a sua vida divina, a este ser humano incapaz de se manter por si mesmo. Vai dizer o catecismo exatamente que os seres humanos criados livremente, Deus quis para fazer deles em seu filho, filhos adotivos. Isso aprofunda e ajuda a nossa espiritualidade. Porque Deus me quer seu filho? Porque Deus te quer sua filha? Qual era a intenção de Deus? O objetivo? Qual o sentido de um pecador, de uma pecadora, Deus querer para junto dele? Para ser seu filho e filha. O que vem justificar isso? Como entender que Deus precisa de nós ou nos queira como filhos seus? Vai o catecismo dizer exatamente isso. Deus quer tornar o ser humano capaz de responder a Ele, de conhecê-lo e amá-lo bem mais do que seriam capazes por si mesmos. Linda essa expressão. Eu sou chamado a amar a Deus, conhecê-lo, bem mais do que eu consigo fazer. Mas isso por desejo de Deus. Aí a gente vai se dando conta da dignidade do ser humano. Quem sou eu no mundo e a minha missão aqui no mundo. O ponto 53 vai falar exatamente sobre essa realidade de uma pedagogia divina. É claro que aí, para que Deus pudesse se revelar ao ser humano, se fosse de uma vez por todas, nós não teríamos entendido nada absolutamente. Na grandeza de Deus, foi preciso adotar um passo a passo para se revelar, o que o catecismo chama de pedagogia divina, que é a forma como Deus vai se manifestando devagar, se apresentando ao longo dos tempos, em fases e histórias distintas, com situações bem distintas também, vai mostrando aos poucos quem Ele é. O catecismo vai trazer uma série de situações, o Senhor vai se comunicando por etapas, para que o homem possa acolher a revelação que culmina na pessoa de Jesus. Aí nós vamos pegar aqui no ponto 53, esta citação de Santo Irineu, quando ele escreve o seu texto e faz as suas homilias. Santo Irineu de Leão vai dizer assim: Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes dessa pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem para acostumar o homem a apresentar-se a Deus e acostumar Deus a habitar no homem segundo o consentimento do Pai. Vamos ver isso? Para acostumar o homem a apreender a Deus. É grande o mistério. Como conseguimos chegar a Deus? Há muitos que não conseguem de forma nenhuma e andam como que vazios. Aparentemente preenchidos, mas vazios. Ser humano capaz de apreender a Deus e acostumar-se a Deus a habitar no homem.
esta parte de Santo Irineu de Leão traduz com clareza para nós esta realidade bastante séria para nós. Quando nós olhamos para o mistério da grandeza de Deus, o catecismo vai dizer então, passo a passo, Deus vai se revelando. Passo a passo, Deus vai cumprindo a sua missão. E aí, vem as etapas da revelação de Deus. Vem as etapas da revelação de Deus. Eu estou aqui com o meu companheiro, que não me deixa dar aulas aqui. Calma aí, fique aqui sentadinho no seu lugar, por favor. Não me interrompa, eu estou em aula. Então, as etapas da revelação de Deus. Vamos para cá, conversar aqui melhor com você. Veja, o catecismo vai dizer que há várias etapas. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. De que maneira? De que maneira? Se a gente for ler na Bíblia, a partir do livro do Gênesis, existem várias formas que Deus foi se mostrando e se revelando ao ser humano. A gente já viu na aula passada que a criação do mundo foi uma das primeiras formas que Deus encontrou para se revelar ao mundo. Criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, Deus oferece aos homens um testemunho perene de si, mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. E aí entra, nessa relação de Deus com o ser humano, entra uma coisa chamada pecado. Que aí é o que atrapalha esse projeto de Deus na vida do ser humano. A barreira que se criou com o pecado. Agora vamos entender uma coisa aqui bem clara, viu? Para ninguém ficar aí se matando e se martirizando. Porque hoje a concepção de pecado para muita gente está extrapolando aquilo que de fato constitui a realidade pecaminosa numa pessoa. Porque o pecado existe, a misericórdia existe, a graça de Deus existe. Há muita gente muito mais ligada a pecado do que a misericórdia. Há muita gente vendo Deus muito mais como castigo do que como amor. Basta ver as realidades e os objetivos de quem se aproxima de uma confissão individual. O sentido de trazer ao mundo e de viver a dimensão do pecado no ser humano não é necessariamente para que ele se martirize e apenas e simplesmente se ponha no inferno por si mesmo. Nós vamos ter a oportunidade de chegar a falar sobre o pecado de um modo mais concreto, um pouco mais adiante do catecismo, mas eu quero só explicitar esse ponto inicial para dizer exatamente que o pecado no ser humano é o limite que existe para que nós nos distanciemos de Deus. Porém, a graça de Deus é muito maior. São Paulo vai dizer isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É muito maior. Maior que os nossos pecados, maior que as nossas fraquezas. Nós veremos isso um pouco mais adiante na nossa profissão de fé. Aí o catecismo vai seguindo e diz que a revelação de Deus não foi interrompida pelo pecado. De jeito nenhum. Nem após a queda dos nossos pais, com a promessa da redenção, Deus consolou os dois com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano. Uma palavra mais simples que a gente pode dizer no catecismo, Deus não se esqueceu de nós nunca. E jamais nos esquecerá. Mediante o pecado que nós temos, mesmo com os pecados que nós temos, o Senhor não desiste de nós. Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho de São Mateus, que é sinótica, inclusive, que Jesus vai dizer que a gente olhe os lírios do campo e veja como eles são bonitos.
E compara que nem Salomão, que era rei, se vestia tão bonito assim. E se Deus cuida para que Salomão se vista, para que os pássaros, para que os lírios sejam bonitos, aliás, se Deus cuida disso, que é apenas criatura de Deus, imagine o ser humano, como não Deus não cuidaria dele. É muito bonito. Me faz lembrar uma canção do Padre Zezinho chamada Lírios e Pardais. Olhem os lírios do campo. Vejam como eles se vestem. Nem Salomão, que era rei, se vestia tão bem. Olhem as aves que cantam, ouçam a sua mensagem. Nem o maior dos cantores canta tão puro e canta tão bem. Se nosso Deus veste o lírio e alimenta o cantor para não perder a voz, muito mais vai fazer com seus filhos. Nosso Deus não se esquece de nós. É linda essa canção chamada Lírios e Pardais, canção do Padre Zezinho, que é inspirada nessa passagem bíblica que Jesus faz a comparação entre o gênero humano e os seres criados por Deus. Aí, é bonito que a igreja expressa isso na sua liturgia. Lá, quando reza dentro da missa, na oração eucarística número 4, quando faz aquela síntese teológica da revelação, um trechinho da oração eucarística diz: e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Bonito isto. Deus que não esquece do gênero humano, jamais. Nem com o pecado, Deus se esquece de nós. Aí a gente usa muitas vezes o pecado para se afastar de Deus e dizer que Deus se esqueceu da gente. É o contrário. A misericórdia é superabundante. Muito bem. Daí nós seguimos aí dentro do artigo 1º, seguimos com a aliança com Noé. Eu estou no número 56 do capítulo 1º do nosso catecismo. E diz o seguinte: desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, olhe bem, preste atenção nisso. Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade, intervindo em cada uma de suas partes. E aí, cita primeiro a aliança com Noé. É importante aqui lembrar, para nossa compreensão do estudo do catecismo, deixar como que presente na reflexão todo o tempo do estudo do catecismo a palavra aliança. Aliança. Não percamos de vista isto, porque esta palavra ela é determinante para entender todo o processo da revelação divina que culmina na pessoa de Jesus Cristo. Aliança. Deus faz uma aliança com o povo. Acompanhe comigo o raciocínio para entender o processo da pedagogia divina. Primeiro, Deus cria o ser humano por amor. No processo da criação, na obra da criação, o Senhor vai criando, e por fim, culmina esta criação com o gênero humano. Cria este ser humano. Poderia ter deixado solto por aí. Poderia ter deixado vagando por aí, como ficaram os animais, como ficaram as plantas. Todo mundo foi criado e cada um ficou no seu lugar. Com o gênero humano, não. Com o gênero humano, Deus foi além. Deus não fez aliança com árvores. Deus não fez aliança com sol e lua. Deus não fez aliança com animais. Porque animal é criatura de Deus. Gente é filho. Percebe a diferença? Então, por favor, vamos só entender como bons cristãos católicos qual é a dimensão de um ser humano para Deus e de um animal, para a gente não estar invertendo os papéis, tratando gente como bicho e bicho como gente. Quando isso acontece, há uma inversão de situações,
Há uma falta de compreensão e aprofundamento, tanto bíblica quanto catequética. Animal é criatura de Deus. Gente é filho. O senhor e a senhora, dentro de sua casa, têm criaturas e têm filhos de Deus. Veja como está tratando os dois. É no mesmo nível? Tem alguma coisa errada. É no mesmo patamar? Tem alguma coisa errada. O seu gato não é irmão do seu filho. Não é irmão. O seu cachorro não é irmão de sua filha. E duvido que, se a senhora tiver juízo, o senhor também tiver juízo, trate os dois por igual. Dificilmente. Os seus filhos são frutos das entranhas. E, por consequência, dom de Deus. Filhos de Deus. O animal não. Criatura. É muito importante fazer essa distinção para a gente não perder de vista o valor do gênero humano para Deus. Que às vezes pode até se perder. Pode até se perder, o gênero humano pode até se perder no caminho e a gente dizer, esse aí, imagina, essa aí, nem pensar. Mas Deus não pensa assim. Até porque se Deus pensasse assim, já teria largado mão de nós há muito tempo. A gente já estava por aí, feito bicho vagando no meio do mundo. Deus não pensa assim. Graças a Deus que Ele não pensa assim. Se Ele pensasse desse jeito, a gente estava perdido. Deus tem o animal como criatura sua. Deus tem a nós como filhos seus. Aí é uma diferença estúpida entre uma coisa e outra. Ainda que alguns queiram nivelar a realidade, mas não é. Não é. Por isso, agora há pouco aqui comigo estava uma criatura, não um filho. Dócil, amoroso, carinhoso, chega junto, está aqui, mas é criatura. Não é filho. Tem outra dimensão. Por isso, o catecismo vai falar exatamente desta ordem da criação, né? Desta ordem da pluralidade das situações, para que a gente possa entender que, mesmo com o pecado, Deus não cessa de nos acompanhar. E aí, o número 58 fala que a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. E a Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, a figura de Cristo, ou justos, Noé, Daniel e Jó. Aí a Escritura vai falar sobre todos esses, mostrando no primeiro momento, a partir do catecismo, esta aliança primeira feita com Noé. O Senhor vai se revelando aos poucos. Ele é o Deus da aliança. Pacto, compromisso. Quando a gente faz uma aliança com alguém, faz um pacto, um compromisso com alguém, a gente vai perceber claramente que tem que ter cuidado para que essa aliança permaneça, que não seja rompida e haja nela uma fidelidade. Aí vem a dimensão esponsal, mais tarde vamos ver isso, do matrimônio. Quando alguém se casa com alguém, alguém estabelece com aquela pessoa uma aliança indissolúvel. E para manter esta aliança indissolúvel de pé, é preciso uma coisa chamada fidelidade. Que é o que acontece da igreja com Jesus. Sendo Ele fiel, somos nós como igreja chamados a sermos fiéis também a Ele. Depois de Noé, então vem a questão de Abraão. Abraão, existindo lá em Ur, na Caldeia, povo caldeu, é chamado por Deus e desafiado, de certo modo, a abraçar outra vida, saindo do seu lugar. Para a gente entender isso,
Só para deixar claro para a gente uma coisa. Para nós é muito simples olhar hoje as pessoas que saem de sua terra, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, vão não sei para onde. É muito mais fácil fazer isso hoje. Na cultura do Antigo Testamento, sair de sua terra e tornar-se estrangeiro, tinha um peso enorme. O estrangeiro, na Sagrada Escritura, alguém sem pátria, alguém sem chão, era alguém muito discriminado. E o Senhor chega para Abraão e diz, saia de sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para onde ele mostrar. Pegue sua esposa, pegue seus parentes e vá. Para onde? Vá, pode ir. Eu vou fazer de você pai das nações. Veja, um Deus que chama. Ao se revelar, aproxima-se do ser humano e o chama a uma missão. Aproxima-se do ser humano e o chama a uma missão. Vai o texto dizer, então, no nosso catecismo, que Abraão foi abençoado e por ele foram abençoadas todas as famílias da terra. É por isso que se diz que Abraão é o nosso pai na fé. Foi o primeiro que foi chamado a manifestar a fé. E depois, seguindo a leitura do livro do Gênesis, a gente vai encontrar que Abraão foi desafiado a oferecer seu próprio filho Isaque em sacrifício. E sem duvidar, foi oferecer. Não conseguiu oferecer, porque o anjo apartou no final, chegou no final da situação e disse, olha, não é para matar o menino, é só para provar a sua fé. Então o catecismo apresenta Abraão como este modelo de fé, né? E o povo, que veio depois de Abraão, guiado pelos patriarcas, este povo foi chamado a preparar um dia a unidade da igreja de todos os filhos de Deus. Foram caminhando a partir da fé. Aí a gente pergunta, a fé de Abraão chega perto da minha? Ou numa pergunta inversa, a minha fé chega perto de Abraão? O catecismo vai lançar essa ideia a partir desta realidade de Abraão. Então vem Noé, aliança, vem Abraão aqui. E Deus vai formando o povo de Israel a partir dos patriarcas e vai possibilitar ao povo viver aquela experiência de escravidão no Egito e de libertação para a terra prometida, Canaã. Terceiro aspecto de Deus. Vamos lembrar, ele é o primeiro, ele é aquele que cria. Segundo, ele é aquele que chama. Terceiro, ele é aquele que liberta. Aí o que ilustra bem essa passagem é o que está aqui no livro do Êxodo. Quando o povo, escravo no Egito, sai do Egito com a promessa de Moisés de alcançar uma terra prometida chamada Canaã. E o povo vai pelo deserto. Esse texto é bastante conhecido porque é o texto quaresmal, guiado por Moisés, enfrentando 1000 coisas, impacientando-se com 1000 coisas, reclamando de Deus, porque saíram do Egito e era preferível estar lá do que estar boiando por aí sem saber que terra vai chegar. E Moisés vai a Deus e diz, espera aí, você está reclamando de mim. Reclamando do Senhor, inclusive, porque saíram de uma terra com a promessa que iam achar uma terra prometida. Cadê? Desafiaram a Deus. E essa experiência, o Senhor vai dizer, olha, vai Moisés, bate com a vara do rochedo e o mar vai se abrir e eu vou exterminar todos os carros e cavaleiros do faraó e vocês ficarão livres. Isso a gente trouxe para a liturgia e celebra tudo isso na noite de Páscoa,
no sábado de aleluia. Então a experiência do povo de Deus do Egito é a experiência de um povo caminheiro que sai e experimenta a ação de um Deus de libertação em sua vida. De tal maneira que quando a gente sente a ação de Deus na vida da gente, agindo de alguma maneira, a gente lembra disso. Sendo Ele o mesmo ontem, hoje e sempre, agiu com o povo lá no Egito e age com a gente também. Libertou o povo do Egito, liberta a gente também. E aí a Sagrada Escritura, aliás, o Catecismo vai dizer que esse povo, que é o povo de Israel, é um povo sacerdotal sobre o qual é invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos, os mais velhos na fé de Abraão. E aí vem Abraão, os patriarcas e os profetas. Veja a pedagogia divina. Deus vai se revelando aos poucos, mandando os seus recados. Mandando os seus recados. Foi lá na criação, Noé, Abraão, patriarcas, profetas. Todos foram preparando, de certo modo, cada um a seu tempo e a seu modo, todos foram preparando o grande momento da revelação de Deus que se daria na pessoa de Jesus Cristo. Foi anunciado pelos profetas, caminho foi preparado, Deus foi arrumando essa situação, devagar, para que a culminância desta revelação se desse na pessoa do seu filho. A partir daí, então, nós temos o ponto 64, que vai dizer assim: por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, porque já tinha sido feita uma aliança lá atrás, não é? Destinada a todos os seres humanos e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam que Jesus vai chegar, dão a esperança ao povo de Israel, não é? Vai alimentando todo o seu povo, uma situação que vai incluir todas as nações, sobretudo os pobres e humildes do Senhor, os portadores de esperança, as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Ruth, como Miriam, Débora, Ana, Judite e Esté, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa de todas elas é a Virgem Maria. Então veja, a pedagogia divina vai preparando o momento da revelação. Como que criando espaços para que a revelação aconteça. E aí vem, no ponto terceiro, Jesus Cristo como mediador e plenitude de toda a revelação. E o Catecismo dá um título muito bonito, chamado Deus tudo disse no seu verbo. Olha, preste atenção nisso aqui, para a gente não fazer confusão. Quando a gente fala de Deus, até aqui a gente falou de Deus onipotente, criador, que passo a passo preparou o seu povo. Até aqui. Desse ponto 3 em diante, o catecismo sai de uma esfera de um Deus que é criador e entra numa esfera de um Deus redentor. Aí entra a pessoa de Jesus. E aqui não podemos ter nenhuma dúvida quanto a isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é que Jesus veio aí para enfeitar a história bíblica, não. Não é que ele entrou na história só para dar um tom diferente. É porque Deus achou que estava na hora de vir aqui. Isso porque foi se revelando aos poucos. Aí São Paulo vai dizer: quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sujeito à lei. Então ele foi preparando e disse, agora quem vai sou eu. Mas não vou de outra forma, senão a partir do meu filho. Porque eu que fui gerar, eu que vou levar, me fazer presente no mundo a partir do filho. A encarnação do Verbo é o ponto principal de toda a nossa doutrina. Sem Jesus, não dá para entender nada disso. Não daria para entender a revelação de Deus no Antigo Testamento sem Jesus. Porque é Ele que culmina e realiza todo o processo de Deus na história a partir da mediação que Ele exerce. Por isso, meu irmão, minha irmã, daqui para frente o catecismo vai ser visto sob outro olhar. Neste ponto terceiro, que apresenta Jesus como mediador e plenitude de toda a revelação, é exatamente para dizer que toda a doutrina, todo o ensinamento, todo o direito canônico, todos os escritos da igreja, eles só têm razão de ser se forem vistos à luz do que Jesus pregou. Por isso que é importante para a igreja ter claro isso, a encarnação do Verbo. Vai a carta aos Hebreus dizer que muitas vezes e de muitos modos Deus falou antes aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Foi um processo que foi se formando ao longo da história, passo a passo, para chegar à culminância. E chega Jesus, e chega o Senhor para ser a própria imagem de Deus, presente no mundo. Aí eu queria ver com você agora, por favor, um texto de São João da Cruz, que o Catecismo nos traz de modo tão bonito. Aqui neste ponto 65. Você que está com o Catecismo aí, acompanhe comigo essa leitura de São João da Cruz, que vai nos falar sobre esse processo da revelação. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única e não a outra, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra e nada mais tem a falar. Aqui na aula de liturgia, acho que foi isso, quando a gente tratou desse assunto, a gente tratou sobre o aspecto das revelações particulares. O que Jesus disse está na Escritura. O que Jesus falou está na Escritura, nos Evangelhos. Ali está a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Porém, aqui e ali a gente encontra sempre alguém que fala sobre revelações particulares. E a igreja sustenta essa realidade de revelações particulares. Existem? Existem. Mas Santo Irineu vai dizer, olha, falou para nós uma só vez nessa única palavra e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que antes falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em Jesus, no seu Filho, nos dando o que todo é, o todo o que é o seu próprio Filho. Portanto, se ainda que alguém quisesse interrogar o Senhor e pedir dele visões ou revelações, não só cometeria insensatez, como ofenderia a Deus, por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Eita, esse texto, ele traduz bem muita coisa. Agora, nesse tempo de pandemia, é muito comum você encontrar aqui e ali gente profetizando, gente falando em nome de Jesus, coisas que ele nunca falou e jamais falaria.
gente pregando situações que Jesus jamais disse. Gente marcando hora para Jesus vir curar. Gente apostando num tipo de religião marcada pelo toma lá da cá. Aí a igreja vai dizer, se alguém, vou repetir aqui a partir do texto de Santo Irineu de Leão, de São João da Cruz, perdão, que vai dizer, se alguém quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. É quando o pessoal começa a inventar moda de fé. Não tem umas modas por aí que de vez em quando inventam, né? Agora há pouco foi um cabelo dentro da Bíblia. Depois o outro vem lá com uma nuvem que passou não sei aonde. O outro vem com uma pena que encontrou da asa do Espírito Santo. Que é isso? Então há muita coisa inventada em nome da fé. As seitas religiosas, então, são mestras para isso. É vassoura ungida com óleo que vai varrer o Satanás. É sabonete que vai espantar o diabo do corpo. É toalha com suor, é não sei o quê. Tudo isso foge à revelação em Jesus Cristo. Eu não sei se você consegue chegar à compreensão mais profunda, se você me acompanha aqui agora, da presença de Jesus, do significado desta revelação para o mundo. Como nós devemos ter presente a pessoa de Jesus? A sua palavra. Veja, você já leu os evangelhos? Você já teve a oportunidade de ler os evangelhos? Os evangelhos, não é a Bíblia não, os evangelhos. Por que eu estou dizendo isso? Os evangelhos. Porque a gente não pode entender a Bíblia sem eles. E porque ali estão todos os conteúdos relativos à vida de Jesus. Não, eu gosto mais de outros livros na Bíblia. Tá bom. Mas os outros livros da Bíblia, eles se encaminham para o mistério da revelação. Falam de realidades de um Deus que se faria presente no mundo. Aí vai o catecismo falar que não haverá outra revelação. Eu queria aqui falar com você sobre isso, porque isso tem causado muita confusão nos últimos tempos. Essa ideia que o catecismo fala que não haverá outra revelação. Eu queria primeiro pegar o texto que o catecismo nos apresenta aqui, dizendo o seguinte: no decurso dos séculos, eu estou no ponto 67, no decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos da Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. É por isso que precisa ter muito cuidado quando aparece alguém dizendo assim: Jesus apareceu para mim e me disse isso. É preciso ter cuidado com isso. A maioria desses casos que dizem assim, o Senhor me disse isso, me disse aquilo, são casos que entram em contradição com a revelação. Jesus me falou isso. A maioria sempre entra em contradição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes
que se fundamentam em tais revelações. Diz o catecismo, é o cuidado que se deve ter para que essas revelações particulares não desmanchem aquilo que a gente acredita. Importantíssimo isto. Então, eu vou deixar esse capítulo, o artigo 1º, nós terminamos agora, vamos ficar para o artigo 2º, para não acumular muita coisa, sobre a transmissão da revelação divina. Eu quero responder a uma pergunta que me foi feita aqui no nosso WhatsApp, 981, não, esse é o da rádio, peraí, deixa eu misturar, 991926580, que é o nosso WhatsApp de conversa da gente, da nossa escola também. Eu queria responder a uma pergunta que me foi feita aqui, deixa eu ver se eu encontro, eu acho que o código 35, não sei de que estado é, mas é de uma, deixa eu ver aqui, meu nome é Rosa Inês, padre, a paz de Cristo, eu sou catequista de Santana do Jacaré, em Minas Gerais, paróquia de Santana. Ela pergunta assim, eu estou fazendo o curso de catecismo pelo YouTube e fiquei em dúvida sobre o porquê de não ter a necessidade de realizar a primeira Eucaristia, a Crisma, bem como de não precisar confessar para poder se casar. O senhor poderia estar me ajudando quanto a essa dúvida? Desde já, obrigada. Olhe, Rosa, nós falamos sobre isso no encontro passado, a partir do seguinte critério. Veja, os sacramentos, quando eles são ministrados às pessoas, nós falamos sobre os sacramentos e a liberdade diante dos sacramentos. A primeira coisa que a gente tem que ter presente, e o próprio catecismo assim orienta, é que nenhum sacramento na igreja deve ser dado de modo imposto. Certo? Ninguém recebe sacramento a pulso. Ninguém recebe sacramento, tem que ser porque tem que ser. Isso não seria lógico para a igreja administrar um sacramento quase que sob coação. Ou você faz isso, ou você não é isso. Ou você faz isso, ou você não recebe isto. Tiraria por completo a liberdade de qualquer pessoa de receber o sacramento. E você pode perguntar, mas as crianças pequeninas? Aí que está. A fé das crianças pequeninas é inexistente, dada a ausência do uso de razão. Mas seus pais e padrinhos assumem a fé naquele momento. Quando nós explicitamos a questão do sacramento, que não era necessário, não é necessário. Não quer dizer que não seja, não quer dizer que seja perfeitamente dispensável. Uma coisa é que não sejam obrigatórios, outra coisa é que não sejam de fato, que sejam dispensáveis, de forma alguma. Um bom católico deveria ser batizado, deveria ter feito a primeira comunhão e deveria ter se crismado, até chegar ao matrimônio. Porém, se por acaso eles não têm esses sacramentos, uma coisa de fato não impede outra. Eu não posso chegar para um casal e dizer, eu só caso vocês se vocês forem batizados, terem feito a primeira comunhão, serem crismados e se confessarem. Eu estaria obrigando essas pessoas ao sacramento. E sacramento não pode ser obrigado. O que é que eu posso fazer então como padre? Eu posso orientar a minha comunidade, seja ela com noivos ou com pessoas casadas ou solteiras, como seja, eu posso devo orientar a minha comunidade a que entenda a grandeza, a importância e a necessidade dos sacramentos e livremente decida recebê-los. Mas eu não posso impor, em momento algum, a noivo ou noiva que para que se casar tenha que ter obrigatoriamente os sacramentos anteriores. Isso seria fugir, inclusive, ao princípio do Catecismo da Igreja Católica, que diz que é na gratuidade e na liberdade que os sacramentos devem ser ministrados.
Entende? Então não é que a gente tem que diz que não tem valor esses sacramentos anteriores ao matrimônio, de forma alguma. Apenas a gente não pode forçar os noivos a que façam isso e colocar, inclusive, como condição básica, se você não tiver este sacramento, você não casa. Eu não posso fazer isso, que são sacramentos distintos. Mesmo batismo, confirmação e Eucaristia, que são os 3 sacramentos de iniciação cristã, que são interligados quando em caso adulto, mesmo esses 3, eu não posso exigir de noivos que tenham os 3 para se casarem. É importante, é salutar, é interessante que os noivos possam se confessar antes do casamento? É. É obrigatório? Não. Porque senão não é igreja. Senão a gente estaria forçando um sacramento. Eu já lhes dei um exemplo de aulas passadas que eu não fui padre, eu não recebi o sacramento da ordem porque eu fui forçado. Eu recebi porque eu quis. É um sacramento. Ninguém disse, Padre Edson, você vai ter que ser padre a pulso. De forma alguma. Nem pai, nem mãe, nem família, ninguém, absolutamente. Então é nesse sentido que a gente diz, é necessário cultivar nos noivos, não é? Alimentar neles o gosto pelos sacramentos. Nunca a obrigatoriedade. Mas eu agradeço a você, Rosa Inês, lá da paróquia Santana do Jacareí, paróquia de Santana, lá em Minas Gerais. Muito obrigado pela sua pergunta e obrigado por estar conosco no nosso curso de catequese. Há outras perguntas que são feitas aqui. E eu tenho a pergunta que foi feita por Maria do Socorro Ferreira, lá da cidade de Venturosa, aqui em Pernambuco. E ela pergunta o seguinte: Padre, o senhor falou no encontro passado que a fé é algo que é muito comum às pessoas. Como explicar que hoje haja pessoas que não tenham fé ou que sejam pessoas que são ateias? Bom, existe uma coisa que é importante lembrar aqui, que a gente também falou no encontro passado a respeito da fé, que foi quando da criação do gênero humano, Deus dotou o gênero humano de uma situação importante chamada liberdade. A fé é um ato de adesão. É uma resposta que eu dou. Esse ato de adesão pode ser entendido e aceito por alguns e por outros não. Por isso que existe gente que tem fé, que manifesta a fé, que professa a fé. Tem gente que tem fé e não manifesta, mas a tem silenciosamente sem se manifestar. E tem gente que não tem nada. Porque é dada a cada um a liberdade de dizer, eu quero, eu aceito, vou para frente ou não vou. É nesse sentido que temos que entender com a igreja que a fé é um dom dado ao ser humano. Ele deve pedir este dom. E deve, recebendo este dom, aceitá-lo e responder a este dom satisfatoriamente em relação a Deus. Por isso que é importante sempre dizer, Senhor, a gente tem fé, mas qualifica esta fé. Dá sentido a ela. Faz com que a gente possa ter uma fé madura, segura. Não uma fé titubeante, que vai aqui e vai ali, que vai em qualquer situação. Uma fé meio Maria vai com as outras, que chega a qualquer um e leva, chega a qualquer um e engana, chega a qualquer um e ludibria e ao mesmo tempo desvia a fé. Não, dá-nos uma fé segura, madura. Por isso que é importante no curso a gente ir aprofundando esses conteúdos, para a gente ter uma fé segura, compreendendo o que a igreja ensina, compreendendo o que a igreja nos orienta. Bem, eu fico por aqui. Agora eu quero fazer ainda um convite para você e explicar um pouco ainda sobre a questão da nossa Quaresma de São Miguel, porque muita gente está se perguntando ainda sobre isso
eu queria só mostrar a vocês o nosso projeto da Quaresma de São Miguel. Veja, a Quaresma vai começar sábado que vem, não é? Sábado que vem, às 3h30 da tarde, aqui na reitoria, a gente começa a Quaresma. Primeira coisa que eu vou responder, que algumas pessoas perguntaram sem entender o que de fato seja a Quaresma de São Miguel. A Quaresma vai ser feita, mas não vai ser feita para você vir aqui na igreja, não. Uma senhora me perguntou hoje, como é que eu faço? Não posso ir à igreja. A Quaresma será feita pelas mídias sociais. Nós vamos fazer a Quaresma em nosso YouTube e em nosso Facebook. Agora, começa dia 15, sábado que vem, 3h30 da tarde, com a missa, na qual a gente vai abençoar as velas. A Quaresma é feita com uma vela abençoada para os 40 dias. Uma única vela, caso dê, se não pode usar outras, mas uma única vela para os 40 dias. Então, essa Quaresma é feita diante de uma imagem de São Miguel, ou de um pôster, ou de uma imagem de um modo geral, seja ela impressa, ou de gesso, ou do que seja, uma imagem de São Miguel. E na Quaresma você tem um propósito para fazer, que a gente chama de penitência. Você escolhe um propósito. Como é que a gente vai fazer aqui na reitoria? Para facilitar a vida de todo mundo, pelo menos os que vão fazer a Quaresma, primeiro você vai mandar um zap para este número que está na sua tela agora, dizendo, olha, eu quero fazer a Quaresma de São Miguel. Certo, ok. O seu nome completo e a sua cidade serão postos num livro especial, onde serão listados os devotos e devotas de São Miguel Arcanjo. Primeira coisa, quem vai fazer a Quaresma com a gente, acompanhar todos os dias, vai mandar o seu nome completo e a cidade onde você mora, para a gente colocar seu nome no livro dos devotos e devotas. Quem quer fazer a Quaresma, mas não tem a capelinha, não tem a imagem, não tem, a gente providenciou a capelinha para você. Esta capelinha aqui, certo? Esta capelinha de São Miguel, ela vai chegar à sua casa, quem mora aqui em Arco Verde, claro, quem mora fora vai ser mais complicado. Mas essa capelinha de São Miguel, que você vai tê-la para colocar em pé, ou na sua mesa, ou do que quer que seja, no seu oratório, vê se ela fica em pé aqui, fica. Ela fica em pé, assim. Você vai receber junto dela este folder com as orações para a Quaresma, orações diárias, né? E uma vela. Tudo isso vai ser posto dentro de um kit, vai ser posto num kit, e você vai receber aqui em Arco Verde, quem mora aqui conosco, na sua casa, na sexta-feira que vem e no sábado até meio-dia. Você manda para o Zap, esse Zap aí, esse WhatsApp que está na tela, você manda dizendo assim, eu quero um kit da Capelinha de São Miguel, ou um kit da Quaresma de São Miguel, como que você chamar? Coloca seu endereço e você vai pagar os R$10 do kit quando receber na sua casa. A equipe nossa vai levar na sua casa e lá você paga na porta de sua casa quando receber os R$10 para receber a capelinha, o material todo da Quaresma, certo? Então, isso acontece com quem mora em Arco Verde, aqui na nossa cidade. Vamos entregar em domicílio. Para quem mora fora, dependendo da cidade, se é próxima aqui, Arco Verde é uma cidade polo dessa região aqui, para onde afluem todas as cidades praticamente para cá, por conta de comércio, saúde, educação, etc. Então, quem mora por perto sempre tem transportes alternativos que vêm para cá. Você pode também mandar buscar. Na sexta-feira, a gente vai ter um plantão aqui, o dia todo na nossa reitoria, para entregar às pessoas que moram fora nas redondezas, que queiram vir buscar aqui, ou mandar buscar aqui, a sua capelinha. Para isso também precisa dar o nome no Zap e dizer, quero a capelinha de São Miguel, meu nome é fulano de tal e o endereço. Se morar fora, diga, a minha cidade é tal, vou buscar sexta-feira tal horário. Que a gente prepara e você recebe aqui. Mas todos vão ter, então, quem puder mandar buscar, sim, e quem mora em Arco Verde pode encomendar sua capelinha, que vai ficar sempre posta no seu altar, na sua mesa. Deixa eu tirar o telefone aqui que desliza.
no seu altar, na sua mesa, fica a capelinha de São Miguel, assim montada. E você vai rezar com a gente todo sábado, 3h30 da tarde, mas os horários são os seguintes, ele vai publicar depois. Segundas, quartas, sextas e sábados, às 3h30 da tarde, ao vivo, pelo nosso Facebook e YouTube. Terças e quintas, na missa à noite, também pelo nosso Facebook e YouTube, dentro da missa, nós vamos rezar juntos. Então, os 40 dias, estaremos juntos rezando a quaresma de São Miguel Arcanjo. Portanto, se quiser, é só usar o zap que a gente está na tela aí, a gente tem na tela, e você pode mandar para nós, então, o seu pedido, para que nós possamos confeccionar sua capelinha, e até sábado, meio-dia, quem mora em Arco Verde, deve chegar a capela aí na sua casa, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui com essa aula de hoje. Amanhã é quinta-feira, a gente vai ter a missa, às 7h da noite eu estarei com vocês para rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas, não é? Na sexta-feira será o dia de entrega das capelas e plantão aqui na nossa reitoria. No sábado a gente começa a quaresma às 3h30 da tarde, com a missa de São Miguel e a bênção das velas. E no domingo a gente tem a missa às 5h da tarde e tem a live à noite. Vamos fazer uma live especial. Era para ter sido domingo passado, mas não foi. O padre adoeceu, não teve como fazer. Mas domingo que vem a gente vai ter Sons e Emoções, que é o sexto show, Sons e Emoções, na live que a gente vai fazer de música popular brasileira. Pura MPB, 2h30 de música em homenagem aos seus pais. Domingo, 8h da noite, a gente vai estar junto também. Eu quero abraçar e cumprimentar as cidades que estiveram conosco. A cidade de Arco Verde, naturalmente, com a gente, né? Belo Jardim, Serra do Vento, sempre conosco também. Recife, Jataúba, Alagoinha. Lá em São Paulo, o pessoal do Mandaqui, da paróquia Santo Antônio dos Bancários. Estarei com vocês em dezembro, no dia 19 de dezembro. Estarei com vocês aí para um compromisso em São Paulo. Estarei na paróquia Santa Cruz, da paróquia Santo Antônio dos Bancários. E aqui tem a observação que vocês gostaram do Bill. Cadê o Bill? O Bill está por ali, tá lá fora, foi para fora. Esse Bill, ele fica por aqui, o nosso companheiro, ele nos resguarda aqui, e ele não pode ver a gente aqui, que chega sempre por perto, aqui ali. Eu tinha pedido a ele no começo da aula para não atrapalhar a aula, mas ele sempre dá um jeito de entrar aqui, chegar e aparecer. Mas deixa Bill quieto, deixa quieto. A gente vai estudar várias vezes, espero, sem a presença de Bill para não atrapalhar a situação. Bom, me despeço de vocês então, aguardando a todos amanhã na Santa Missa, às 7h da noite. Quero abençoar vocês essa noite, pedir a Deus que possa abençoar sua família, sua casa, a você que nos acompanha. Receba, por intercessão de São Miguel Arcanjo, a bênção de Deus que venha para todos nós, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã de manhã não teremos o Kairós. À tarde, à 1h da tarde, eu estarei na rádio Agnus Dei FM com o programa vocacional Segue-me. Boa noite a todos. Permaneçam todos com Deus e que Deus sempre nos acompanhe.